Estamos na nossa série Chegou a Hora. E eu quero te dar as boas-vindas à nossa igreja, à nossa comunidade, uma comunidade de amor. De forma bem solene, eu vou pedir que você olhe, apenas olhe para a pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa que de repente veio com você, ou que de repente você nem conhece. Mas que agora você vai se dar conta de que ela está aqui ao seu lado para prestigiar o Senhor. E enquanto você pensa nessa pessoa que está ao seu lado, eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que é apenas para você. Algo que você não precisa responder nem falar com ninguém, mas que é algo que está no seu coração, na sua mente, e que muitas vezes você já até dialogou com Deus sobre isso. Quantas vezes você já se sentiu preso entre eu poderia ter feito de outra forma? E se eu tivesse feito? E se acontecer? Será que você já esteve preso entre essas situações? E se eu dissesse para você que existe estratégias para você sair desse ciclo de ansiedade e culpa? Você estaria disposto a tomar uma decisão para sair definitivamente dessa situação? Hoje, nós vamos falar sobre a escolha da paz. E não uma paz que está apenas quando tudo vai bem na vida, mas uma paz que existe mesmo em meio ao caos. E para a gente entender como que isso acontece, eu quero primeiro te dizer que esse ciclo, ansiedade e culpa, ele não acontece apenas com você, muito menos apenas comigo. Ele acontece com milhares de pessoas que muitas vezes estão presas nesse ciclo e não sabem como sair. Se por acaso esse for o seu caso, hoje essa mensagem é especialmente para você. Mas se esse não for o seu caso, essa mensagem também é para você. Porque de repente é você que vai ser um agente na vida de alguém para que ela saia desse ciclo, ansiedade e culpa. E para a gente estudar um pouco melhor, nós vamos entender que através do tempo, esse ciclo também esteve presente na vida de várias pessoas. E hoje nós vamos falar especificamente de duas delas, Marta e Maria. O nosso texto ele se encontra em Lucas 10, de 38 a 42, mas eu vou tomar a liberdade de contar para vocês de uma forma parafraseada, vamos dizer assim. Imagina que o sol está se pondo. Imagina que nessa casa o cheiro do pão sendo assado está se espalhando por todos os cômodos. Os donos daquela casa vão receber um hóspede muito especial. O nome dele é Jesus. E essa família, em especial, essas duas irmãs, elas se encontram em um momento de preparação. Uma delas não para de se mexer. É daqui para lá, fazendo todo momento. Muitas coisas existem a fazer. Porque, e se der errado? E se a comida não der para todo mundo? E se vier mais gente que o esperado? E se não gostarem? E se? Sua irmã, Maria, larga tudo e senta aos pés de Jesus. Ela faz uma escolha intencional. Incomodada, Marta pergunta: Ô Jesus, não te importas? Quantas vezes nós já nos encontramos assim? E muitas vezes com aquele nó no estômago, aquele frio na barriga, aquela sensação que não vai embora, parece que tudo vai desmoronar a qualquer momento. É interessante que Jesus faz a leitura de Marta e ele diz: Marta, Marta, por
Por que está ansiosa com todas essas coisas? Por quê? E essa pergunta ela ecoa hoje para mim e para você. Por que estás ansioso com tanta coisa? Existe um caminho, existem estratégias para que a gente saia desse ciclo, culpa e ansiedade. Existem formas de nós sairmos desse fundo do poço, vamos chamar assim. Mas para que isso aconteça, nós precisamos primeiro conhecer e entender o que significa ansiedade e culpa. No último domingo, eu comentei com vocês sobre uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala cerebral. Ela é muito importante porque é ela que sinaliza se nós estamos em perigo e precisamos lutar, ou se nós precisamos fugir dali. E isso é apenas uma sinalização. É a resposta biológica do nosso corpo para situações de estresse. E ansiedade e culpa, elas têm o seu papel. Quando a gente estuda sobre ansiedade e culpa, nós vemos que existem várias definições. Eu trouxe uma que diz assim, que a ansiedade, vamos ler comigo? É um estado emocional, vou vir para o lado daqui, viu, gente? Ansiedade é o estado emocional de apreensão, nervosismo, medo, caracterizado por preocupação e tensão, muitas vezes sem um estímulo externo claro. E está muito relacionado com o futuro. Na ansiedade, eu estou pensando no o que vai acontecer. E aí eu fico, mas e se acontecer alguma coisa e se? Quero falar para você que a ansiedade não é de toda ruim. Ela é uma emoção que sinaliza que, de repente, existe algo que pode ser preparado, algo que pode ser prevenido. Exemplo, se eu sei que eu vou pregar hoje, eu passo a semana inteira, preparo o sermão, ensaio, tiro dúvidas, faço perguntas, me relaciono com o texto, muita oração. É uma semana em que eu passo estudando. Às vezes bate ansiedade. E se... Opa, calma. E se esse medo ele é real ou imaginário? Esse sentimento é uma ameaça real ou é algo que eu posso prevenir? Então, perceba, a ansiedade ela tem relação com o... Eu quero ouvir vocês, vamos lá. A ansiedade tem relação com o... Exatamente. E a culpa? A culpa, ela já vem um pouco diferente. Vou para cá de novo. A culpa, ela é um sentimento emocional que surge quando uma pessoa acredita ter causado dano ou cometido um erro, seja por ação ou por omissão, e se sente responsável por essa violação de valores morais, sociais ou pessoais. E ela tem muito a ver com o passado. Passado. Essa emoção tem muito a ver com o passado. Quando eu acredito que causei algum dano a alguém, isso vem porque feriu os meus valores morais. Então, eu acho que eu causei esse dano, eu preciso reparar esse dano. A culpa ela não é de toda ruim. Não, Luciana, não. A culpa também é uma emoção. E ela também serve para sinalizar que existe algo que deve ser reparado. Devo perdoar a mim, devo perdoar alguém, devo pedir perdão a Deus, devo pedir perdão ao meu irmão. Então, a culpa ela tem muito a ver com o perdão, com algo que eu acredito que eu fiz e causou dano a alguém. Então, a culpa tem relação com o... A vez de vocês, vamos lá. A culpa tem relação com o... Exatamente. Qual é o problema? É quando nós passamos a nos relacionar com a culpa e com a ansiedade. Quando eu falei para vocês que é uma resposta fisiológica, biológica, que está aqui no nosso corpo, nós precisamos entender o que é real e o que é imaginário. Vamos colocar a seguinte situação. Se
Nós moramos na floresta, né? Não temos muita proteção. Eu estou lá, atenta, porque a qualquer momento pode aparecer uma onça. É ou não é? Moro na floresta amazônica, a qualquer momento pode aparecer uma onça. Essa onça vai aparecer aqui na nossa zona urbana? Falem vocês, por favor. Vai ou não vai? Dependendo de onde mora, né? Pode ser que aconteça. Mas, no geral, não vamos ter onça nos atacando no meio da rua. Acontece que muita gente vive e parece que está com essa onça no seu encalço. O tempo todo, essa amígdala ativada, esse sistema nervoso, e isso vai causando para o nosso corpo uma série de problemas. A minha pergunta para você é: será que você tem sofrido com isso? E se você tem sofrido com isso, você tem buscado estratégias para sair desse ciclo ansiedade e culpa? Hoje, eu vou trazer para vocês 3 estratégias para que a gente saia desse ciclo e entenda que emoção é apenas emoção. Vamos falar todo mundo junto? Emoção. Ansiedade é apenas uma emoção. Ela se torna ruim, tóxica, quando eu uso essa ansiedade de forma exagerada, me relaciono com ela de forma que eu não saio do lugar, eu paraliso. E isso acontece da mesma forma com o medo, com a culpa, com a raiva. Essas emoções em níveis enormes, em níveis inadequados, vão trazer para nós uma paralisia. Você quer continuar no mesmo lugar? Ou você deseja, sinceramente, sair desse estado? Luciana, mas eu não sinto tanto isso, não. Eu acho que eu estou bem, eu estou legal. Então, respira fundo. E se avalia sinceramente. Qual é aquele sonho, aquele desejo, ou aquele pedido que Deus tem feito a você, que ainda não saiu do papel? E se ele não saiu do papel, o que é que tem te impedido? O que você tem falado? O que você tem pensado? Como você tem justificado a não realização, a não ação? Vamos sair desse ciclo? Vamos começar falando das estratégias. A nossa primeira estratégia é priorizar o essencial. E aí você pode falar assim: não, Luciana, mas eu priorizo as coisas sim. Eu sei dar prioridade. Então, vou começar te perguntando: você tem verdadeiramente largado tudo, escolhido o momento para se relacionar com um ser que provavelmente você acredita que é o mais importante da sua vida? Se você está aqui hoje, muito provavelmente você acredita que Deus é o ser mais importante da tua vida. Mas você tem dedicado tempo em quantidade, em qualidade, em oração, em estudo da palavra? Você tem histórias para contar? Menina, dia desse eu estava orando, Andreina, aí naquele momento da oração aconteceu tal coisa. Você tem histórias para contar de momentos de oração? Quantas histórias? Pelo menos uma história por dia? É essencial, não pode faltar, é que nem água, é que nem respirar, é que nem se alimentar. Oração e estudo da palavra. Você pode aprender a dizer não. E esse não é um não, inclusive para você mesmo. Um não que pode ser um não para um convite, um não para um estilo de alimentação, trocar. Um não para uma proposta muito interessante de trabalho, mas que vai te fazer negociar o que é verdade e essencial para a tua vida. Quer aprender a sair desse ciclo? Aprenda
a dizer não. E por fim, desconecte-se. A gente parece que vive o tempo todo conectado e isso traz uma falsa sensação de que a nossa vida nem é tão boa assim. E começa a remoer aquelas feridas. Poxa, vai lá para o Instagram. Poxa, olha, viajou de novo. Não consegui fazer uma viagem esse ano. Olha, menina emagreceu, né? Uau, tá namorando. E se você desconectasse? E aqui eu quero fazer um convite especial para pais e mães, para pessoas que têm filhos. Porque é comum nós sairmos, por exemplo, para um jantar, um restaurante, e encontrarmos essa cena. Várias pessoas estão super conectadas com suas telas, mas poucas estão conectadas entre si. Vocês já viram que às vezes existem crianças que estão ali se alimentando, mas tem um tablet? Porque os pais não conversam com ela, ela precisa ficar quieta, então ela precisa ter um estímulo, ela precisa de algo que a faça ficar parada. E se vocês brincassem? E se houvesse conversa, olho no olho? Uma brincadeira. Você pode brincar, por exemplo, eu vejo com o meu olhinho. Ou você pode brincar, nomes de lugares, abecedário. Desconecte-se, viva, priorize o que é essencial. Vamos para a nossa segunda estratégia? Discernir a culpa. Lembra que eu falei que existe a culpa que é boa, que vai te fazer mudar, vai te fazer pedir perdão, vai te fazer ter um outro comportamento? Mas existe também a culpa, que é a culpa ruim, que vai te fazer paralisar, vai te fazer ter remorso, vai te fazer ter vergonha. E a vergonha é um sinal de que você está carregando um sentimento de culpa muito grande. Então, sempre se pergunte, foi realmente a minha responsabilidade? Se não foi, se foi, peça perdão. A Deus, a pessoa, a si mesma. Mas se não foi, liberte-se. E aqui eu quero contar a história de uma pessoa. Vamos chamá-la de Ana. Ana trabalhava numa empresa e nessa empresa ela tinha um gestor financeiro que muitas vezes a pedia para fazer coisas, burlar a lei, dar aquele jeitinho para que os impostos não fossem todos pagos. Ana não aceitou negociar os seus valores, não a permitiram negociar esse tipo de situação. Então, ela vai, faz uma denúncia de que aquele gestor está fazendo esse tipo de jeitinho. Aquele gestor, então, é demitido. E agora? De quem foi a culpa? Foi responsabilidade da Ana? Foi culpa da Ana? Ou foram as ações daquela própria pessoa que a levaram a ser demitida? A maioria das vezes, nós nos culpamos pelas ações do outro. E naquele momento, Ana começa, poxa, ele só foi demitido porque eu falei que eu tinha, que ele tinha me pedido. Se eu não tivesse falado nada, ele não teria sido demitido. Poxa, ele tem família. O nível elevado de empatia da Ana fez com que ela nutrisse sentimento de culpa. Mas a questão é, de fato, era a culpa dela? Agora pense em você. Que sentimentos de culpa você tem remoído que não são sua responsabilidade, mas que você tem achado, poxa, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse falado. Se realmente você teve responsabilidade e você tem esse sentimento de culpa, peça perdão. Mas se não é responsabilidade sua, liberte-se. Esse peso não é seu.
E mais, se você tem alguma coisa que você precisa confessar ao Senhor, confesse. Ele é fiel e justo para vocês. Ele é fiel e justo para... Aí eu fico me perguntando, se Jesus te perdoou, por que é tão difícil para você se perdoar? Quantas e quantas vezes nós vamos lá, Senhor, me perdoa porque eu chamei o teu nome em vão. Ao invés de mudar, continua no erro. E às vezes até perdoado, nem continua no erro, mas fica, poxa, mas eu chamei o nome do Senhor em vão. Ai, mano, mas eu chamei o nome do Senhor em vão. Ei, se você foi sincero, pediu perdão e mudou, está tudo certo. Ele é fiel e para... Se Ele te perdoou, se perdoa também. Vamos para a nossa terceira estratégia? A melhor de todas. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor porque Ele é fiel e justo. Então, se você estiver ali com a ansiedade batendo, entregue a Deus a preocupação. E aqui eu vou querer pedir licença de vocês para contar uma situação minha. Tenho 3 filhas. Uma delas se chama Ana. Ela é a mais velha. E ela já está com 20 anos, está quase para completar 21. Sim, gente. Tenho uma filha de 21 anos. E ela, no afã dela, porque aí eu vou morar fora, quando ela falou que ia morar fora, que ela ia sair de casa, eu comecei a sentir um pânico. Medo. Teve um dia, inclusive, que a ansiedade foi tanta que eu precisei parar o carro. Eu parei o carro, eu estava deixando as outras 2 filhas na escola. Eu tive que parar o carro para respirar, porque eu não conseguia nem dirigir. Sim, também acontece comigo. Parei tudo e fui respirar. E eu orei, disse, Senhor, tudo que eu tinha para ensinar para a Ana, eu ensinei. Agora é a vez dela de te escolher. Não cabe mais a mim. O que tiver ao meu alcance, Senhor, eu vou fazer, mas eu quero acreditar que o coração dela é solo fértil. E que o Senhor vai estar lá, impressionando esse coração, essa mente, sempre para se voltar para o Senhor. E essa tem sido a minha oração. Você também pode fazer isso. Eu não sei quais são as situações que você está passando, mas se existe algum motivo de ansiedade que está aí, ora. Luciana, não sei orar. Canta, louva. Faça como os desbravadores, tenha sempre um cântico no coração. Calma e paz neste mundo não há. E respira. E canta. E entrega ao Senhor. Se está demais, busque apoio terapêutico. Sim, o Senhor, Ele usa cada recurso. E Ele usa pessoas também para nos ajudarem, porque muitas vezes nós precisamos de ajuda. Às vezes, lembra que eu falei para vocês do nosso sistema límbico? Às vezes ele está hiperestimulado. E nós precisamos da ajuda dos profissionais. Às vezes nós precisamos de ajuda de medicamentos para poder voltar e lidar com tudo aquilo. Não ache que é fraqueza, não é fraqueza. Pelo contrário, é confiar no Senhor. Confiar que Ele deixou pessoas, estratégias, passo a passo. Tudo isso para que você tenha uma vida de calma e paz. E por fim, autocompaixão. Muitas vezes a gente é capaz de entender o outro, de gostar do outro, de amar o outro, de ter empatia pelo outro. Eu quero dizer que não é egoísmo você cuidar de si mesmo. Sabe, Jesus também foi gentil. Ele é gentil a cada momento. Ele não fica, olha, tu pecou, hein? Quem faz isso
é outro ser. O nosso Senhor, Ele é fiel e justo para... Aceita esse perdão. Seja gentil. Luciana, você errou. Vai lá e pede perdão do teu irmão. Pede perdão a Deus. Muda. Seja gentil com você mesmo. E aí eu quero relembrar com vocês a história da Clara. A Clara, que tinha aquele projeto maravilhoso e que de repente, por uma ação impensada, ela bota tudo a perder. Vai, se esconde na biblioteca, porque é um local onde ela sente segurança. Mas então ela é chamada para coordenar um projeto de inclusão digital para idosos. Envergonhada, ela pensa em dizer não. Não, será que... E se der errado de novo? E se eu meter os pés pelas mãos? E se eu for grosseira? E se... Nesse ciclo, deu errado, fui culpada, fiz tudo errado. E se eu for de novo e der tudo errado? E ela fica nesse vai, não vai, nessa paralisia. Ela busca ajuda, pessoas que a amam, a trazem de volta. Você é capaz, se perdoa, foi um erro. Foi um erro. Mas você pode pedir perdão, faça diferente. Então ela se prepara e faz diferente. Marta também fez diferente. Se a gente continua a leitura do livro de Lucas, nós vamos ver que ela continuou sendo uma pessoa trabalhadeira, vamos falar assim. Em um determinado momento, Jesus chega ali na casa de Lázaro. Está ela lá, Maria também. É o episódio que Maria quebra o vaso, sabe? E derrama o perfume aos pés de Jesus. E essa era Maria, pura emoção. Ela experimentou um perdão. Mas se você lê esse texto com cuidado, você percebe que Marta estava lá, servindo. Ela não deixou de fazer as coisas, mas ela começou a cuidar do que era essencial. Hoje nós aprendemos que se nós priorizarmos, se nós entregarmos ao Senhor, nós podemos viver uma vida calma, mansa, serena, tranquila, ao lado de Jesus. Amigos, chegou a hora. Chegou a hora de você viver uma vida que condiz com a vida que o Senhor quer para você. Por isso, nesse momento, eu quero te desafiar a tomar uma decisão. Só você sabe como tem sido viver esse ciclo de culpa e ansiedade. Só você sabe qual dessas estratégias você precisa colocar em prática para louvar o Senhor em espírito e em verdade. Só você sabe o que precisa ser feito para você viver a paz que excede o entendimento em meio ao caos. A Geise vai cantar agora. E enquanto ela canta, eu quero te desafiar a dar um passo de fé. Se você quer de fato decidir e quer demonstrar isso publicamente, você fica em pé. E você, aí no seu lugar, você fala com o Senhor. E faz com Ele um acordo para viver uma vida calma, mansa e serena. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma.
ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto, no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Oremos. Ó Pai, o Senhor sabe a vida que nós temos vivido, o Senhor sabe o que tem passado na nossa mente, no nosso coração, os turbilhões de emoções, muitas vezes que afetam o nosso corpo físico, e esse corpo físico dando sinais, Senhor, de que não está legal. Mas aqui estão teus filhos, hoje de pé, decidindo, Senhor, que querem ouvir a tua voz e atender a esse convite. O convite da tua voz, que é calma, mansa, serena e tranquila. Ó querido Deus, nós te clamamos, nos ajuda a te atender. Continue impressionando o nosso coração, a nossa mente, para que a gente escute sempre a tua voz, que a gente priorize, Senhor, estar contigo, que a gente entregue por completo. Querido Deus, essa semana, uma semana pela frente, cheia de decisões, nos ajuda, Senhor, a ter discernimento. E vai à frente, Senhor. Vai à frente de cada projeto, para que onde quer que a gente entre, sejam lugares e portas que o Senhor abriu. E que as situações, Pai, que a gente nem sabe mais como resolver, nós entregamos aqui, Pai, perante teu trono de graça. Entregamos aos teus pés, Jesus. Deixamos tudo aqui e de ti levamos apenas a paz que excede o entendimento. Concede-nos, Senhor, essa paz. E obrigada por nos ouvir. Obrigada, Pai. Obrigada porque nessa semana o Senhor já está indo conosco. É assim que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.